Dia 8 de janeiro de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exara um decreto 11.377, repito, de 8 de janeiro de 2023. Artigo 1º, fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. O que é intervenção federal? É a mesma coisa que intervenção militar? Eu me chamo Saulo Viana e esse é o Resumo em Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo em Direito. E o objetivo desse vídeo é bastante simples, né? É explicar o que é uma intervenção federal e, na verdade, explicar em que contexto foi decretada essa intervenção federal pelo atual presidente, um dia depois, na verdade, no mesmo dia que os atos golpistas depredatórios aconteceram no Palácio da Alvorada, que é a casa do Executivo Federal, no Congresso Nacional, casa do Legislativo, e no Supremo Tribunal Federal, que é a casa do mais alto órgão do Poder Judiciário. Na verdade, o que aconteceu foi um ataque aos três poderes, né? Então, houve a intervenção federal diante desse contexto. Então, vamos primeiro analisar o que está escrito nos dois primeiros artigos do decreto que institui, que inicia, portanto, uma intervenção, ou a intervenção federal. Olha o que diz o artigo 1º do decreto 11.377. Fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. Reparem que é um período bastante curto, mas existe um motivo político por trás desse tempo muito curto, né? Que a gente vai falar sobre isso. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput, ou seja, a cabeça do artigo, aquilo que eu acabei de ler para você, se limita à área de segurança pública conforme o disposto no artigo 117A da Lei Orgânica do Distrito Federal. O artigo 117A da Lei Orgânica do Distrito Federal trata especificamente da segurança pública no Distrito Federal. Então repare que não se trata de uma intervenção federal geral, trata-se de uma intervenção federal parcial. Ela não trata de um afastamento completo e absoluto da governabilidade do Distrito Federal, da autonomia do Distrito Federal, mas afasta-se tão somente a autonomia no que toca à segurança pública. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos. Repare, a razão de ser dessa intervenção federal foi por termo a grave comprometimento da ordem pública do Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente vai analisar o dispositivo constitucional que autoriza a intervenção federal em casos como esse. E vamos ler só o artigo 2º, porque os demais são menos importantes, e a partir daí a gente vai então tratar especificamente do contexto que uma intervenção federal é criada. Então a gente lê agora o artigo 2º. Fica nomeado para o cargo de interventor Ricardo Garcia Capelli. Repare, essa autoridade é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, ele que foi nomeado como interventor. Saulo, mas me explica o contexto de uma intervenção federal. Pessoal, para que eu explique o que é efetivamente, juridicamente, uma intervenção federal, eu preciso que você saiba que o Brasil é uma república federativa. Então, o Brasil, além de ser uma república que tem por característica basilar a alternância de poder, essa oxigenação do poder, a responsabilidade dos seus governantes, a eleição, a eletividade, a escolha dos governantes. Além de ser uma república, o Brasil também, além de ser uma democracia, que ela está alicerçada pela vontade da maioria ocasional, mas claro, desde que sejam preservados os direitos das minorias. Além de ser então uma república, além de ser uma democracia, a forma de Estado brasileiro é a forma federativa de Estado. O que isso quer dizer? É que existem entes federativos, Estados-membros, municípios, o Distrito Federal, bem como a União, que revelam a chamada autonomia administrativa.
Saulo, mas o que é isso? Vamos ao artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, vírgula, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, repare, todos os entes federativos são dotados de autonomia. Mas, Saulo, o que é a autonomia? A autonomia pode ser definida através de algumas capacidades que cada ente federativo tem. Ordinariamente chamávamos de tríplice capacidade, mas tem uma outra capacidade também bastante relevante que deve ser então mencionada. A primeira capacidade que traduz o que é a autonomia dos entes federativos é a chamada capacidade de auto-organização. O que é a capacidade de auto-organização? Pessoal, é a capacidade que os entes federativos têm, que na verdade é a capacidade que os estados têm de elaborarem suas próprias constituições estaduais e a capacidade que os municípios e o Distrito Federal têm de elaborarem suas leis orgânicas, que funcionam como constituições municipais ou Constituição do Distrito Federal, apesar de tecnicamente não revelarem esse nome. O nome Constituição só diz respeito à Constituição da República Federativa do Brasil e às Constituições dos Estados. Distrito Federal e municípios não têm constituições, eles têm leis orgânicas. E ao lado da capacidade de auto-organização, nós temos a capacidade de autogoverno. O que é a capacidade de autogoverno? É a capacidade que os entes federativos têm de elegerem seus próprios governantes. Então, a capacidade que o Estado tem de eleger seus próprios governadores, seus próprios deputados estaduais, é a capacidade que o município tem de eleger o seu próprio prefeito, eleger os seus vereadores. Então, temos a capacidade de auto-organização, capacidade de autogoverno, e vamos ao fim da tríplice capacidade, que é a capacidade de auto-administração, que é a capacidade que cada ente federativo tem de se gerir administrativamente, de dirigir os seus órgãos de governo, dirigir os seus serviços públicos, de exercerem as suas competências, então, administrativas. Ao lado dessa tríplice capacidade, também tem uma muito relevante, que é a capacidade de autolegislação, que é a capacidade que cada ente federativo tem de editar suas próprias leis. Claro e evidente que essas leis municipais, essas leis estaduais, elas devem estar de acordo, claro, com a Constituição da República Federativa do Brasil, bem como com as respectivas constituições estaduais e também leis orgânicas municipais. Saulo, mas eu entendi então que existe um princípio da autonomia dos entes federativos, que os entes federativos são autônomos, que eles se auto-organizam, criam suas próprias constituições estaduais, leis orgânicas municipais, que eles elegem seus próprios governantes, autogoverno, auto-administração, eles gerem, então, a sua máquina administrativa, autolegislação, criam suas próprias leis. Mas essa autonomia pode ser afastada em alguma hipótese? A resposta é sim, pessoal. Na verdade, o que vigora no Brasil é o chamado princípio da não intervenção. O que isso quer dizer? É que, de acordo com essa autonomia dos entes federativos, cada um que trate das suas coisas da forma que bem lhe aprouver, desde que respeite a legislação e a Constituição. Mas em casos excepcionais, é possível que haja um afastamento dessa autonomia do ente federativo. Olha o que diz o artigo 34 da Constituição. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Então a regra é não intervenção. A regra é que não seja afastada a autonomia, a regra é que seja prestigiada essa descentralização, a regra é que seja prestigiada essa forma federativa revelada pela autonomia dos entes. Mas o artigo 34 no seu finalzinho, diz assim: exceto para, ou seja, a União não vai intervir nos estados nem no DF, como regra, mas excepcionalmente ele pode intervir, e aí eu vou analisar aqui alguns rápidos. Inciso 1, exceto para manter a integridade nacional. Então, imagine que a gente está querendo, um Estado está querendo se separar do resto do país para formar um novo país. Isso é proibido pela Constituição. O artigo 1º diz que existe uma união indissolúvel entre os Estados, Distrito Federal e municípios.
É a ideia de vedação à secessão, vedação à separação. Então, se o Estado está empreendendo uma luta armada, buscando se separar do resto do país ou um município, coisa que o valha, é um caso, sim, de intervenção federal para que haja a manutenção da integridade nacional. Inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Então, repare, uma invasão estrangeira buscando incorporar alguma parte do território brasileiro ao seu território estrangeiro, também é um caso de intervenção federal. E chegamos ao inciso 3º, e eu vou me reduzir a esse porque é o caso da intervenção federal que nós estamos vivendo hoje. Por ter um grave comprometimento da ordem pública, né? Naturalmente, para aquelas pessoas que viram o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, que os prédios mais importantes do Brasil, representantes dos 3 poderes da República, foram absolutamente destruídos, né? Então, houve sim, há sim nessa hipótese um grave comprometimento da ordem pública, porque, ao que parece, as investigações indicam que houve uma complacência, houve uma conveniência, ou melhor, uma conivência das autoridades de polícia do Distrito Federal, razão pela qual algumas investigações aí estão em curso. Então, repare, na forma do decreto que a gente leu, que institui a intervenção federal, o motivo que justifica a intervenção federal é por ter um grave comprometimento da ordem pública. E repare que não houve um afastamento completo da autonomia do Distrito Federal. Não houve um afastamento da capacidade de auto-organização, não houve um afastamento da capacidade de autolegislação, não houve um afastamento da capacidade de auto-administração de forma completa e restrita. Não. O que aconteceu foi um afastamento da capacidade de auto-administração naquilo que toca à segurança pública. Isso sim passou temporariamente até 31 de janeiro, portanto, em princípio, às mãos da União e agora através do seu interventor. Tudo bem, Saulo, mas é o presidente mesmo que decreta a intervenção federal? Tá certo isso? Não deveria ter alguma autorização? Vamos à leitura do artigo 84, inciso 10. Compete privativamente ao presidente da República, e essa não é uma atribuição delegável na forma do artigo 84, parágrafo único, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Então, compete ao presidente da República decretar e executar. Uma vez que esse decreto foi publicado, ele já produz efeitos imediatamente. É desnecessária nessa hipótese qualquer batismo do Congresso Nacional para que já comece a andar a intervenção federal. Salomão, você está me dizendo aí que o Congresso Nacional não precisa aprovar? Eu acabei de ler que a Câmara aprovou e o Senado aprovou ontem, isso no dia 10 de janeiro, a intervenção federal. De onde é que eles tiraram isso? Pessoal, o artigo 36, parágrafo 1º, é muito importante. Olha o que ele diz. O decreto de intervenção que especificará 1. Amplitude. 2, ou seja, amplitude, essa é uma intervenção federal total ou parcial. Nesse caso, foi parcial só a segurança pública. 2, prazo. O decreto também diz que só vai ocorrer a intervenção até 31 de janeiro, depois volta a autonomia completa do Distrito Federal em princípio. As condições de execução e que, se couber, nomeará interventor. Então foi também nomeado interventor, vírgula. Esse decreto vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas e foi o que aconteceu. Uma vez que o decreto foi publicado, já passa a produzir efeitos, ele é submetido à apreciação do Congresso Nacional. Veja o que diz o artigo 49, inciso 4. É competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a intervenção federal. Então, repare, o Congresso Nacional não autoriza uma intervenção federal. A intervenção federal, uma vez que já existe um decreto publicado, já começa a acontecer, mas ela aprova, existe um controle posterior por parte do Congresso Nacional. Saulo, eu sou leigo no assunto. O que é Congresso Nacional mesmo, né? Pessoal, olha o que diz o artigo 44. O poder legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esse é o Congresso Nacional. Na verdade, o Congresso Nacional é composto por Câmara e Senado. O Congresso nada mais é do que a junção das duas casas. É isso. Mas o Congresso não está de férias? Saulo, eu li que o pessoal estava de férias, mas como é que vão aprovar alguma coisa se o Congresso está de férias? De fato, pessoal, o Congresso está de férias. Olha o que diz o artigo 57.
O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro até 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, repare, de 22 de dezembro até 1º de fevereiro, a gente está falando de férias congressuais. Na verdade, eles têm bastante dias de férias. Se você fizer a conta, são 55 dias de férias. Mas e aí, nesse caso, Saulo, como é que eles vão aprovar algo se eles estão de férias? E aí diz o parágrafo 2º do artigo 36. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Então, existe essa chamada convocação extraordinária. É quando o presidente do Senado chama o Congresso Nacional para voltar de férias para deliberar sobre algum assunto específico bastante importante e relevante, por exemplo. Então, vamos à leitura do artigo 57, parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado em caso de decretação de intervenção federal. Então, esse é um caso específico previsto constitucionalmente de convocação extraordinária, que é quando os congressistas trabalham nas férias. É importante ressaltar que eles não recebem por isso, tá? Existe uma vedação constitucional precisa sobre isso, porque antes dessa alteração constitucional, que ocorrera em 2006, era pago, indenizado esse trabalho nas férias, né? Então, o presidente do Senado faz uma convocação extraordinária do Congresso Nacional para que ele possa, então, aprovar esse decreto de intervenção federal? Exato, isso que aconteceu. Mas, Saulo, mais uma dúvida. Por que é o presidente do Senado e não é o presidente da Câmara? Por que é o presidente do Senado que convoca? Por uma razão muito simples, pessoal. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Lembra que eu acabei de falar para você que o Congresso Nacional é composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal? Então, quando essas casas se juntam para tratar daquelas matérias de competência do Congresso Nacional, ou seja, das duas casas em conjunto, quem preside, quem é o chefe da mesa, quem é o presidente da mesa diretora do Congresso, é o presidente do Senado Federal. Só você tirou isso da sua cabeça? Não, pessoal, vamos à leitura do artigo 57, parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal. E os demais cargos vão ser exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado. É aquilo. Presidente do Senado, primeiro vice da Câmara, segundo vice-senado. Primeiro secretário, Câmara, segundo secretário, e assim por diante. Saulo, então eu já entendi essa lógica. E quando é que essa intervenção vai acabar? Olha, pessoal, na verdade, o decreto fixa um prazo. A própria Constituição exige a fixação de prazo, né? E o decreto diz 31 de janeiro de 2023. É possível que haja um outro decreto alterando esse prazo? Sim, se existirem motivos suficientes. E o que diz a Constituição sobre esse tema? Olha o que diz o artigo 36, parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seu cargo, enfim, no caso, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que exercia essa autonomia no que toca à segurança pública, ele volta ao cargo. Na verdade, nem é um bom exemplo, né? Porque há um mandado de prisão em curso para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Eles voltarão aos seus cargos, salvo impedimento legal, que é o caso, há um impedimento legal nesse sentido. Mas repare, uma intervenção federal mais abrangente, que houvesse um afastamento do governador, do vice-governador, e que o interventor tomasse conta absolutamente de todo o cenário, fim do prazo, cessados os motivos que justificaram a intervenção, volta à autonomia normalmente. Saulo, lembra que você falou que existia um motivo político para que essa intervenção terminasse no dia 31 de janeiro. Você não vai explicar isso? Vou. E eu vou fazer um outro vídeo para explicar esse motivo. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Curtam aqui o vídeo e se inscrevam também, por favor, no canal para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.